Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Prazer enorme estar aqui com você nesse sabadão abençoado. Espero que seu sábado tenha sido muito bom para você e para sua família. Vamos lá. Vamos começar com as matérias que a gente separou aqui para vocês e ainda vamos tratar da morte do PM, que pode, sabe, estourar um verdadeiro banho de sangue em São Paulo. A gente já falou sobre isso, o PM da Rota. E traz até um pouco do cenário da eleição, como que ele vai ser. Dá uma olhada aqui. Bolsonaro vai a enterro de PM da Rota morto em patrulhamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, mas vai a São Paulo em apoio a familiares do militar morto, até para ter uma aproximação maior do Tarcísio, que também se comprometeu a estar. O ex-presidente Bolsonaro vai amanhã a São Paulo, neste sábado, para participar do sepultamento do policial militar Samuel Wesley Cosmo, das rondas ostensivas Tobias Aguiar Rota. Samuel morreu na madrugada deste sábado após ser baleado no rosto durante o patrulhamento em Santos, no litoral paulista. A aposta do roteiro político aqui, ela é bem clara. Bolsonaro vai seguir a linha de pensamento da direita, lógico, e sinalizando aos policiais militares, aos militares, sinalizando contra o crime organizado. Eu tenho as minhas ressalvas aqui. Bolsonaro vai ter que tomar muito, mas muito cuidado para não fazer política em cima de um caso tão grave, em cima de caixão de policial militar, porque isso pode ter o efeito contrário. É lógico que uma sinalização por parte do Bolsonaro é muito importante, é muito grande, e ele estar nesse velório e mostrar a solidariedade aos policiais militares vai ser uma sinalização muito importante. O que eu estou falando aqui é que Bolsonaro tem que tomar cuidado para não fazer um discurso, não usar isso como palanque eleitoral. Isso seria muito arriscado por parte do Bolsonaro. Entretanto, a gente mostra aqui uma situação antagônica. E aí vai ser uma briga de mocinho contra bandido. Isso eu estou falando em campos eleitorais. O governo Lula já mostrou que a sinalização dele vai ser para humanizar pequenos furtos. O Lewandowski já chegou aí e mostrou que o caminho dele é amenizar para pequenos delitos, é o desencarceramento, e Bolsonaro vai fazer a aposta contrária e a aposta completamente antagônica à aposta que o atual governo faz. Só que o Bolsonaro tem que agir com cautela, porque as falas que ele usou em 2018, hoje ele já não pode usar mais. Hoje tem um olhar atento do vigia, que está observando tudo que o Bolsonaro fala e faz. E se ele utilizar os mesmos argumentos, lembra, nós vamos fuzilar a petralhada, coisas desse tipo, se o Bolsonaro tiver um discurso aqui mais hostil, eles vão dar um jeito de ir atrás do Bolsonaro. Vocês sabem como funciona. Então, o Bolsonaro vai querer apostar agora com sinalizações. E a sinalização do Bolsonaro vai ser, olha, eu estou do lado da polícia. E você, cidadão, quer estar comigo que estou do lado da polícia ou não? E Bolsonaro vai explorar muito, mas muito, essa coisa aqui que é realidade. Não é uma fake news, uma mentira. É fato, tá? É apurado. Lula recebeu 4 de cada 5 votos de eleitores presos. Matéria do Antagonista foi publicada, isso aqui, logo depois das eleições. Lula teve uma larga vantagem sobre os demais candidatos e poderia ter sido eleito em primeiro turno se as eleições ocorressem entre presos provisórios que puderam participar do processo eleitoral. Levantamento do Antagonista, em sessões destinadas a votos de presos, mostra que Lula teve 80,59% dos votos válidos nas sessões, contra 15% de Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro vai explorar muito isso. Bolsonaro vai dar aquela sinalização, eu estou do lado da polícia, enquanto Lula, ele é apoiado pelos presos. Esse vai ser o caminho, o discurso que Bolsonaro vai fazer. E vai ter que ser um discurso muito moderado. Vai ter que ser um discurso onde ele tem que saber muito bem o que ele vai poder falar, enquanto o outro lado, o lado da esquerda, o lado do PT, vai poder falar tudo da forma que bem entender. Vai ser assim que vai funcionar em 2026 e até em 2024 agora, que a gente já vê que isso aqui já é uma sinalização para 2024 e até para o próprio Nunes, né? Para o próprio Ricardo Nunes aqui, porque tudo que acontece em São Paulo reflete na capital.
Vamos lá, outra matéria que também vai ser muito explorada é isso aqui, ó. Brasil teve 4 empresas fechadas por minuto em 2023. Cara, um número muito alto. 25% a mais do que no ano passado. E vamos lembrar que vinha ainda um reflexo, ou até melhor, uma recuperação pós-pandemia, que tinha acontecido recente. Mas o número de empresas fechando aumentou 25%, segundo matéria da Record. A cada minuto, 4 empresas fecham no Brasil em 2023. Segundo o mapa de empresas do governo federal, foram 2.153.840.000 de negócios extintos, o que representa um aumento de 25% em relação a 2022. Mas empresa para quê, né, gente? É como se empresa gerasse riqueza. É lógico que não gera. O que gera é todo mundo ser socialista e trabalhar para o governo. O governo é que gera muita riqueza, tá certo? Ou seja, é como se empresa gerasse emprego, é como se empresa pagasse impostos, é como se empresa produzisse, prestasse serviços. É como se isso acontecesse, né? Pois é, mas é uma preocupação muito grande porque o nível de desemprego aumenta, a situação de arrecadação do país aumenta, o país passa a ter falta de produtos e é uma regra básica da economia, lei da demanda e da procura. Se eu tenho menos empresa prestando o serviço ou fazendo produtos, a tendência é subir o valor. Uma vez que produtos de fora estão sendo barrados, aí até pelo próprio governo federal. Então, assim, é um tema muito complexo a gente falar aqui da questão de empresas. Mas, assim, a gente já está podendo sentir, já está vendo vários lugares. Eu, por exemplo, quando eu passei no centro aqui da cidade, você vê várias lojas com portas abaixadas. E isso aí é um reflexo muito grande, 25% a mais de empresas encerrando suas atividades. É um dado preocupante. Vamos lá. Vamos falar agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do pastor Jorge Luiz Santos. Eu noticiei para vocês já há mais de um mês e essa semana virou notícia nos grandes jornais. Matéria do Poder 360, Moraes usa dados de outra pessoa para manter pastor preso por 8 de janeiro. A PGR pediu a soltura do pastor Jorge Luiz Santos e afirmou que antecedentes criminais enviados do TRF1 para o STF eram de um homônimo. E aí eu coloquei para vocês o vídeo, foi publicado pela deputada federal Bia Kicis, onde aqui o genro do pastor fala, pedindo, solicitando a libertação do pastor, porque era outra pessoa que tinha antecedentes criminais. O pastor nunca tinha sido preso, não tinha antecedentes, não tinha nada, ficha limpa, tudo zero. Acontece que ele estava preso desde 9 de janeiro, por participação do 8 de janeiro ali. Acontece que a própria PGR pediu a soltura dele. O Moraes negou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou, dizendo que não, que ele tinha antecedentes criminais. Acontece que não era ele, era uma outra pessoa, chamado Jorge Luiz dos Santos. CPF diferente, RG diferente, tudo diferente. Nome de pai, nome de mãe diferente. Então, assim, eu acho que não precisava nem muita preocupação em descobrir que não se tratava da mesma pessoa. Não precisava nem, sabe, muito zelo. Assim, o mínimo de cautela já era suficiente para isso. Acontece que não, ele manteve-se a prisão dele. E agora fez a libertação dele, deu a determinação da libertação, mas parece até assim que é um capricho, né, uma vingança imediata. O Alexandre de Moraes votou para condenar o pastor preso, no 8 de janeiro, a 17 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou no sábado, hoje, tá, pessoal? Hoje, para condenar a 17 anos de prisão o pastor Jorge Luiz dos Santos, preso nos atos golpistas do 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República afirmou que Moraes havia considerado erroneamente outra pessoa, com o mesmo nome do pastor, ao rejeitar um pedido de liberdade de Santos, como mostrou a coluna do Guilherme Amado na última terça-feira. Moraes afirmou que Jorge Luiz dos Santos, 59 anos, cometeu crimes de abolição violenta do Estado, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Além dos 17 anos de cadeia,
Santos terá que pagar, como os outros condenados, 30 milhões de indenização por dano moral coletivo. Abre aspas para a decisão do Moraes. O réu, dolosamente, aderiu a propósitos criminosos direcionados a uma tentativa de ruptura institucional, que acarretaria a abolição do Estado Democrático de Direito, escreveu o ministro, relator do caso. Moraes foi o primeiro a votar. Não quer dizer que ele está condenado ainda, mas vai ser. Nenhum, até agora, nenhum conseguiu liberdade, nenhum conseguiu, dos que participaram ali que teve julgamento, conseguiu mudar a cabeça dos ministros do Supremo. E nesse caso aqui, os demais ministros terão que votar, mas o Alexandre de Moraes meio que é quinta ditando as regras aqui. Então a chance do pastor ser condenado aqui é muito grande. E aí é onde a gente entra naquela história. Não tinha antecedentes, não era uma pessoa criminosa, era um pastor, cometeu um erro talvez, sim, mas assim, é assustador a dosimetria da pena, a proporcionalidade que a gente vê aqui aplicada. E eu falo isso como advogado, a proporcionalidade é assustadora. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, do próprio Guilherme Amado também, dizendo que a Defensoria Pública está encontrando dificuldades em citar, tá, em fazer a citação de alguns dos presos do 8 de janeiro que moram na rua. Afinal, não tem endereço definido. São moradores de rua. Os caras foram até o quartel para poder comer. E lá no quartel acabaram presos. Pois é, e não estão conseguindo achar o domicílio do morador de rua. Isso aí mostra, sabe, assim, um nível muito assustador. Eu vivi 5 anos da faculdade de Direito, uma das matérias que eu mais estudei foi Direito Constitucional, até durante o período que eu estudava para Procuradoria, entre outros pontos que eu estudava, e eu acompanhei muito o livro do Alexandre de Moraes à época. E ali a gente tratava, sabe, nas discussões de muitas coisas importantes, inclusive do crime impossível, que estava previsto no direito brasileiro. O que é o crime impossível? O crime impossível é você fazer uma coisa que você sabe que não vai acontecer. Por exemplo, eu vou usar um exemplo esdrúxulo aqui. Eu entro dentro do elevador, o elevador é trancado, eu tranco o elevador e eu vou começar a soltar pulmo até matar o meu desafeto que estava dentro do elevador comigo. Na maioria dos casos, esse é um crime impossível, mas tem umas pessoas aí que dá até pra gente achar que acontece de verdade, né? Mas assim, esse é um exemplo esdrúxulo que eu quis só para ficar gravado na sua cabeça. Crime impossível é você pegar uma faca de papel e tentar matar alguém. Não vai acontecer. Agora você imagina que moradores de rua, sem armas, estariam cometendo um golpe de Estado, uma abolição do Estado Democrático de Direito? É forçar a barra, né? Então como que um monte de gente, sabe, com um pedaço de pau na mão, se for o caso, enfrentaria um exército brasileiro? Porque o exército não está sendo condenado de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. São exatamente essas pessoas, um pastor, moradores de rua, isso. Então, assim, preocupante, sabe? Bem preocupante. Eu me alinho aqui muito à fala do próprio Demétrio, que explicou exatamente isso que eu estou falando para vocês hoje. Exatamente isso que o Demétrio falou. Sei lá, né? Fazer o quê? Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês aqui, ó. O Bruno Zambelli fez uma publicação aqui sobre uma fala da Catanheda, né? Catanheda, ela falando sobre o Lula ter feito o comentário da moça lá, né? Afrodescendente, que gosta de tocar batuque. E eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Quando é o Lula e o governo do amor, é gracinha. Se fosse o Bolsonaro, era crime violentíssimo que merecia cadeia, tá? Escuta o que ela fala. Da civilidade política com o Tarcísio Gomes de Freitas. E o Lula é capaz de jogar tudo isso fora com uma gracinha, com um populismo barato, sabe? Que é totalmente inadequado. Pois é, uma gracinha com um populismo barato e inadequado.
fica por aí. Se fosse o Bolsonaro, ia além. Já tinha manifestação do Supremo Tribunal Federal, já tinha todo tipo de ação que você pudesse imaginar, mas não é. É o governo do amor, tá certo? Vamos lá, por fim, mas não menos importante, eu quero tratar com vocês do caso da ABIN ainda, matéria da Revista Oeste. Caso ABIN, CGU, que é a Controladoria Geral do Estado, tá? Da União, perdão. A CGU, ela que faz os controles de gasto, controle, inclusive, de fiscalização interna até da própria ABIN. Não descarta que registros foram apagados no governo Lula, dentro do próprio governo Lula. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, afirmou na última sexta-feira que não descarta que o governo Lula tenha apagado registros sobre os monitoramentos feitos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Então, aqui a grande questão é, há uma suspeita levantada inclusive pela própria defesa do Ramagem e pelo próprio Ramagem, que ele falou num livro, num discurso, numa entrevista, que foi o seguinte, olha, quem garante que essa ABIN paralela realmente existiu e que isso não era de servidores, que os servidores são independentes. Quem garante que eles não investigaram muitas pessoas mesmo? E aí, agora, o governo Lula começa a apagar essas pessoas e dá a impressão de que somente pessoas ligadas a opositores do Bolsonaro foram fiscalizados, que essa ABIN paralela era focada nisso. Então, assim, isso aqui meio que confirma o que o Ramagem tinha dito. Se o governo Lula apagou dados dessas pesquisas da ABIN, mas por quê? Assim, é como se fosse o caso das câmeras de segurança que o governo deixa apagar. Ou seja, vamos fazer o seguinte, essas provas que me interessam eu aproveito, essas que não interessam eu deleto. Não pode. Não é assim que funciona. Provas são provas, tanto de um lado quanto do outro. Principalmente você que tem essas provas na mão, a sua obrigação é conservá-las. Mas, como eu disse para vocês, no Brasil hoje já não tem essa preocupação mais. Afinal, imagina se fosse o Ramagem que tivesse apagado provas de um caso tão importante quanto o 8 de janeiro. Ele não iria para o STF. Ou, melhor, ele iria para a Papuda. Pode ter certeza disso. Tá bom? Abraço, pessoal. Vejo vocês amanhã cedo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por estar acompanhando as informações aqui conosco. Grande abraço.